Se você começou a usar Ozempic, Mounjaro, Wegovy, qualquer uma dessas canetinhas e percebeu o seu cabelo caindo de um jeito que nunca tinha acontecido antes, você precisa assistir esse vídeo até o final. Porque o que quase todo mundo está falando sobre isso na internet está incompleto. E entender o que realmente acontece é o que vai definir se o seu cabelo volta ou não a crescer. Eu sou a doutora Glauci, farmacêutica da Botica Raiz, e hoje eu vou te explicar 3 coisas. Por que a queda acontece de verdade, por que muitos suplementos não têm resolvido e qual foi a fórmula que a gente desenvolveu aqui, junto com outros profissionais, especificamente para esse cenário de queda pós-canetinhas. Primeiro, a verdade que ninguém te conta. A canetinha por si só não ataca o folículo do seu cabelo. Ela não tem uma ação tóxica no fio. Se alguém te disser isso, tá errado. O que acontece é outra coisa. E é mais importante você entender isso do que qualquer outra fórmula que eu possa te indicar. Quando você usa as canetinhas, 3 coisas acontecem no seu corpo ao mesmo tempo. Primeiro, você perde peso rápido, muito rápido. Segundo, você come bem menos e naturalmente absorve menos proteína, menos ferro, menos zinco, menos de vários nutrientes que o seu cabelo precisa para se formar. E terceiro, o seu corpo entende essa mudança brusca como um estresse metabólico. E aí entra a parte técnica que eu vou traduzir. Seu cabelo tem um ciclo de 3 fases: a fase de crescimento, uma fase de transição curtinha e a fase de queda. Normalmente, 80 a 90% dos seus fios estão crescendo e só 10 a 15% estão na fase de queda. E é por isso que você perde uns fios no banho e não percebe uma falha no couro cabeludo. Mas quando o corpo entra em estresse metabólico, seja por perda rápida de peso, seja por uma deficiência nutricional, ele faz uma coisa de sobrevivência. Ele empurra um monte de fios que estavam crescendo para a fase de queda de uma vez só. E isso tem um nome: eflúvio telógeno. E é por isso que 3 ou 4 meses depois de começar a usar as canetinhas, você olha no espelho e parece que o cabelo tá caindo em dobro. Não é um medicamento atacando o folículo, é o seu corpo respondendo a essa mudança brusca. E essa é uma boa notícia, porque eflúvio telógeno é reversível, mas precisa ser tratado de forma correta. E aí, o que a maioria das pessoas fazem? Vão na farmácia, compram um suplemento, uma biotina, uma vitamina para cabelo e esperam um milagre. E eu vou te dizer uma coisa: isso não é suficiente. Não é suficiente porque o cabelo que está caindo por causa das canetinhas não está caindo por um único motivo. Ele está caindo por 3 motivos ao mesmo tempo. A primeira é uma queda nutricional. Você está absorvendo menos. A segunda é uma queda hormonal, porque perda rápida de peso mexe com hormônios e isso pode piorar a miniaturização dos fios. E terceiro, tem uma queda energética, porque a célula do seu folículo, que antes tinha nutrientes sobrando, agora está em modo de economia. Tomar só biotina resolve uma pequena parte, e é por isso que muita gente fica meses suplementando, vendo o cabelo continuar caindo. E foi exatamente por isso que aqui na Botica Raízes a gente desenvolveu uma fórmula específica para esse cenário. A gente desenhou ela junto com outros profissionais de saúde, porque o número de mulheres chegando aqui com a mesma queixa virou um padrão que não dava mais para ignorar. A gente chamou de Protocolo Capilar GLP-1 e eu quero te explicar porque cada ativo está nessa fórmula. A primeira parte da fórmula é hormonal. Quando você perde peso rápido, seus hormônios dançam. E uma enzima chamada 5-alfa-redutase, que converte a testosterona numa forma mais agressiva para o folículo, pode ficar mais ativa. E isso acelera o que a gente chama de miniaturização do fio. Ou seja, o cabelo que nasce vai ficando cada vez mais fino até não nascer mais. E para proteger esse mecanismo, a gente usa 2 ativos que agem nessa enzima, mas sem os efeitos colaterais de outros medicamentos como a finasterida. O primeiro é o ActiSafe, extraído do arroz negro e da flor de um cacto chamado Opuntia ficus.
E o segundo é o sal palmito, que é usado há muitos anos exatamente com essa função. Esses dois ativos são inibidores da enzima 5-alfa-redutase. A segunda parte é nutricional. Lembra que eu te falei que você está absorvendo menos? Então, a gente precisa repor de forma direcionada. Biotina e pantetonato de cálcio, que é a vitamina B5, são os nutrientes que participam diretamente da formação da queratina, que é a proteína do fio. E aqui usamos o básico bem feito, na dose certa para esse cenário de queda. A terceira parte é estrutural. O silício é o mineral que dá firmeza para o fio capilar. É ele que faz o cabelo ser resistente em vez de quebradiço. Mas tem um problema. A maioria dos silícios do mercado, o corpo quase não absorve. E aqui a gente usa o mesoporosil, que é uma tecnologia europeia patenteada que entrega até 24 vezes mais silício no sangue do que as formas mais tradicionais. E tem um estudo clínico mostrando melhora da firmeza, da elasticidade e da hidratação em apenas 84 dias. A quarta parte é a chamada de estímulo de crescimento. E ela é construída com Blumei, que é um ativo natural que vem de uma ilha lá da Coreia do Sul, uma combinação de um extrato de planta chamado Cudrania com uma alga marinha, a Sargassum fusiforme. Os estudos mostram que ele ativa os genes que fazem o cabelo crescer. Tecnicamente, são beta-catequina, PDGF, VEGF e WNTs, com um efeito muito parecido com o do minoxidil, mas sem os efeitos colaterais do minoxidil oral. Ou seja, ele não só segura a queda, mas também ajuda o cabelo a voltar a nascer. E a quinta parte desse tratamento é o PQQ, uma enzima que vem de um processo de fermentação natural patenteada lá no Japão. O trabalho dela é cuidar da mitocôndria, que é a fábrica de energia das suas células. Em linguagem simples, a célula do seu folículo estava em modo de economia por causa do GLP-1 e o PQQ ajuda ela a voltar a produzir energia. E sem energia, não tem fio crescendo por mais vitamina que você tome. Então, quando eu falo que é um protocolo e não um suplemento, é isso que eu quero dizer. São 5 mecanismos de ação ao mesmo tempo, com 7 ativos diferentes, pensados especificamente para o que acontece no corpo de quem está usando as canetinhas. E é também por isso que ele tem um preço diferente do que você paga numa simples biotina, porque ativos patenteados como o mesoporosil, o Blumei, o ActiSafe, eles custam, mas eles entregam o que prometem e com estudo científico por trás. Agora deixa eu te falar um recado prático. Se você está usando canetinha, tá com queda, o ideal é que você comece o protocolo o quanto antes, porque quanto mais tempo o folículo fica em modo de economia, mais lenta é a recuperação. E eu preciso ser honesta com você sobre uma coisa: cabelo leva tempo. Os primeiros sinais de melhora aparecem, em média, entre a 6ª e a 12ª semana de tratamento. Quem promete resultados em 2 semanas está te enganando. Se você se identificou com esse vídeo, eu quero te pedir 3 coisas. Primeiro, não saia comprando nada por impulso. Entenda se o que você quer comprar faz sentido para a sua realidade. Se você estiver com qualquer dúvida, manda uma mensagem para o WhatsApp da nossa farmácia. O link está aqui embaixo. Conta o seu caso, a gente vai te orientar, vamos verificar se o protocolo faz sentido para você ou não. E se não fizer, eu vou te dizer e te orientar da melhor forma. Segundo, se você conhece alguém que está passando por isso, manda esse vídeo, porque a sensação de ver o seu cabelo caindo sem entender o motivo é muito ruim. E entender o que acontece já ajuda muito. E terceiro, continue acompanhando o nosso canal. A gente está trazendo esse tipo de informação toda semana. Esse vídeo acaba por aqui. Espero ter ajudado e até a próxima.